Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Doutor Rodrigo. Boa tarde a todos e a todas. Me ouvem? Gostaria de começar cumprimentando o excelentíssimo deputado Rubem Pereira Júnior, agradecer o convite e a oportunidade de estar expondo aqui nesse relevante grupo de trabalho para debater sobre reforma eleitoral, cumprimentar também todos os amigos e amigas virtualmente presentes e presencialmente presentes também aí na Câmara dos Deputados, né? É uma satisfação poder contribuir com o debate falando em nome do Ministério Público, da CONAMP e do Conselho Nacional dos Procuradores. A ideia aqui é fazer um checklist dos pontos mais essenciais, tendo em vista o contexto da reforma, né, que tem pouco tempo para se debater. Nesse sentido, serão feitos ajustes apenas pontuais, de modo que, então, basicamente, aqui a ideia é levantar alguns pontos, já esclarecendo o deputado que as propostas elas vão ser encaminhadas por escrito, com sugestões de alteração legislativa e a devida justificativa para apreciação dessa casa. Os temas mais importantes que me parecem que se pode apresentar hoje para fins de reflexão nesse grupo, o primeiro é a questão da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral sempre sendo visualizada na busca de um equilíbrio, de uma compatibilidade entre a liberdade de expressão de um lado e a isonomia entre os competidores eleitorais de outro. Eu acho que nesse ambiente de propaganda, nós tivemos nas eleições passadas, desde 2018, o fenômeno da desinformação como um desafio muito grande que a Justiça Eleitoral se deparou e algum avanço houve na resolução do TSE 23.714, que trouxe algumas ferramentas que possibilitaram um combate razoável da desinformação na competição eleitoral. Então, a ideia é verificar a plausibilidade de incorporar, né, com alguns ajustes, evidentemente, aqueles avanços que foram obtidos por meio dessa resolução da desinformação. Um deles, me parece, que é muito importante, é trazer para o texto legal, trazer para a lei das eleições, uma previsão do poder de polícia, como das astrentes, melhor dizendo, ou seja, da possibilidade de fixação de astrentes para conferir autoridade às decisões da Justiça Eleitoral, sobretudo quando a gente trata de desinformação. Hoje, as decisões do poder de polícia elas são coercíveis apenas sob pena de eventual desobediência, que é um crime de menor potencial ofensivo, e não têm sido suficientemente dissuasórias para enfrentar a questão das irregularidades das eleições, sobretudo esse fenômeno da desinformação. Outro ponto que me parece importante que o Congresso Legislativo se depare tem a ver com o impulsionamento na pré-campanha, na medida em que o TSE prevê, por instrução normativa, a possibilidade desse impulsionamento, mas ele estabelece o TSE, até porque tem um poder regulamentador, tão somente, né, que o impulsionamento é condicionado à moderação de gastos. E se convir que moderação de gastos é um conceito amplo, é um conceito indeterminado, é um conceito fluido, sobretudo num país como o Brasil, que tem mais de 5.500 municípios, é difícil a gente colocar moderação de gastos de um modo equânime, de forma que talvez trazer critérios objetivos com valores nominais seja útil para a gente ter mais segurança jurídica sobre o que é possível. Para fechar sobre propaganda, acho que, já que o objetivo é racionalizar, é importante também aproveitar esse momento para suprimir algumas limitações que são desarrazoadas na propaganda em meios particulares, a questão de meio metro quadrado, de só poder adesivo plástico, enfim, hoje a nossa propaganda de rua ela é muito ascética, eu acho que, tendo cuidado para evitar aumento de gastos excessivos, é de bom alvitre que se possa abrir um pouco a possibilidade maior de propaganda em meios particulares. O segundo ponto que eu gostaria de colocar à apreciação desse Congresso Nacional é a questão do registro de candidatura, né? E isso parece que é um dos grandes consensos que nós temos nesse grupo de trabalho. Não há dúvida nenhuma de que a antecipação do registro de candidatura ela vai ao encontro não apenas da segurança jurídica dos atores do processo eleitoral, dos candidatos, mas, sobretudo, do eleitor, que no dia do pleito vai saber a qualidade, a validade do seu voto. Então, acho que a antecipação do registro é algo que, sim, tem que ser implementado do modo mais
rápido possível, porque o calendário eleitoral, já foi dito várias vezes, é absolutamente incompatível com o prazo de julgamento dos registros. Haveriam duas possibilidades de antecipação do registro, né? Quando eu falo antecipação de registro, leia-se antecipação de convenções também. Um é antecipando também a propaganda, o que evocaria a questão do aumento de gastos eleitorais, enfim, e outro é desvinculando o registro da propaganda, que é algo a ser definido por essa Casa Legislativa, evidentemente, mas parece que antecipar registro de candidatura, desvinculando o registro da propaganda, pode ser um passo a ser experimentado nessas eleições de 2024. O ponto é que, tendo registro formulado perante a Justiça Eleitoral e não poder pedir voto, de fato, é uma situação que pode causar alguma espécie de embaraço, né, num exercício de empatia que a gente pode fazer aqui. Ou seja, há, sem dúvida nenhuma, nessa opção, o problema da propaganda antecipada. O candidato poderia transitar pelos limites do 36A sem pedir voto, o que é algo a ser debatido aí para ver se essa, de fato, é uma opção. Acho que o problema mais importante na antecipação do registro, que eu faço questão de ressaltar, é o controle de gastos na pré-campanha. Então, a sugestão é que, se antecipando o registro, o candidato já obtém CNPJ, abre conta bancária e se submete à fiscalização da Justiça Eleitoral a partir desse momento. Antecipando o registro, é bom a gente sempre enfatizar, né? Há também que se ter um cuidado com a compatibilidade com as regras de desincompatibilização, então pode haver necessidade desse ajuste. A única hipótese que me parece que é possível antecipar registro sem mexer na desincompatibilização é nós retomarmos, pelo menos para 2024, o calendário eleitoral pré-lei 13.165 de 2015, porque com a convenção em junho e o registro até 5 de julho, estaria de acordo com a atual regra de desincompatibilização. Consequência natural da antecipação do registro, né, já que com o registro nasce o candidato, né, ou seja, no registro é que o candidato tem que preencher os requisitos para habilitação, é a necessidade, e isso me parece inquestionável, de regulamentar as consequências supervenientes ao registro. Na medida em que eleito é a pessoa que tem a aptidão de receber votos válidos, e isso é aferido no dia da eleição, não basta a habilitação do registro, observar o momento do registro. Esse status tem que se manter inalterado até a data da eleição, de modo que fatos posteriores até a data da eleição devem ser levados em consideração. Acho que seria de bom alvitre, então, fixar isso em lei, né, que após a eleição não há mais como se alterar a condição do candidato, seja para beneficiar ou para prejudicar. Consequência, deputado, da alteração, da fixação, da positivação da causa superveniente é atualizar a redação do recurso contra a expedição do diploma, que hoje está em sintonia com esse conceito de fato superveniente. No financiamento de campanha, que deve se pautar por equilíbrio, né, e igualdade de oportunidades, acho que é pertinente criarmos, para os casos de prestação de contas zeradas, uma declaração de ausência de movimentação financeira, semelhante ao imposto de renda, acabar com recibos sem problema nenhum, incluir PIX, né? Estabelecer gastos possíveis na pré-campanha, incluindo esses gastos no teto único. Acho que isso também é uma questão importante. E se tratando hoje o financiamento de campanha como algo substancialmente público por meio do FEFC, acho que seria também bom de se pensar nessa reforma regras de divisão mínima do Fundo Especial de Financiamento por cargos e circunscrições. Lembrando que essa casa já fez isso ao aprovar a Lei 13.487 de 2017, que foi vetada posteriormente pelo presidente Temer. Então, estabelecendo critérios mínimos, né, de aporte de recursos por cargos e circunscrições, se consegue, de alguma forma, conferir uma igualdade e isonomia maior para todos os competidores, respeitando, evidentemente, a autonomia partidária de investir mais dinheiro nos candidatos com maior densidade eleitoral. Nos crimes eleitorais, encerrando já a questão de unificar o crime de violência política do artigo 326b do Código Eleitoral com aquele previsto no Código Penal. Isso já foi abordado pela professora Maria Cláudia, acredito que a professora Raquel Branquinho também deve falar nessa linha, definir competência da Justiça em relação a isso, né?
e também fazer a proteção na pré-campanha e nas disputas intrapartidárias, como já bem observado pelo próprio deputado Rubem Júnior. Já em nível de encerramento, acho que é importante alguma questão de proteção em relação à atuação das milícias e do assédio eleitoral. E aproveitar só mais um minuto, deputado, por gentileza, só colocar que a questão da fraude de gênero, uma política afirmativa que veio para ficar, e o TSE teve um papel essencial em relação aos critérios e consequências das cassações, que foi corroborado pela uma ação do Supremo, pela DI 6338, então acho que isso também a gente não tem espaço de retroceder. Na prestação de contas partidárias, não há oposição à simplificação, desde que não prejudique transparência e fiscalização dos recursos públicos. Acho que o Marcelo Issa, do Transparência Partidária, foi muito feliz nas observações que ele fez. E a última observação é nas federações partidárias, deputado, aproveitar a oportunidade e trazer uma regra de que eventual óbice existente num diretório municipal não impeça a federação de participar das eleições. Acho que isso ainda não foi trabalhado em lei, então, se eventualmente um partido tiver um diretório municipal irregular na circunscrição do pleito, a federação participa de modo tranquilo, né? Apenas aquele partido que não pode apresentar candidatos. Basicamente é isso, peço desculpa por falar de modo mais rápido, assim, sem muito espaço de reflexão, porque também tem que ser fiel ao tempo, agradecer penhoradamente mais uma vez, pelo espaço dado ao Ministério Público para poder contribuir com o debate para um aperfeiçoamento do nosso sistema democrático. Muito obrigado a todos e a todas. Um bom trabalho. Obrigado, doutor Rodrigo, pela brilhante exposição, vários pontos debatidos que Vossa Excelência discorreu. Eu fiquei preocupado quando eu concordava com tudo que o Ministério Público falava. Não está na média, mas